Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Psicologia da Educação. Eu sou Clarice, do Instituto Federal de Educação do Piauí. Olá, meus alunos de Pedro II, como é que vocês estão? Estudando muito? Se esforçando muito? Parabéns! Nosso tema de hoje é Psicologia e o Desenvolvimento. A psicologia e o desenvolvimento. A psicologia e o desenvolvimento é uma área da psicologia. Psicologia do desenvolvimento. Estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos: fisiomotor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a sua idade adulta. A idade em que todos estes aspectos atingem o seu mais completo grau de maturidade e estabilidade. Existem várias teorias do desenvolvimento humano em psicologia. Elas foram construídas a partir da observação, pesquisas com grupos de indivíduos e em diferentes faixas etárias ou em diferentes culturas, estudos de casos clínicos, acompanhamento de indivíduos desde o nascimento até a sua idade adulta. Dentre essas teorias, destacam-se as do psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget, aquele que viveu de 1896 a 1980. O desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo das estruturas mentais. Algumas dessas estruturas mentais permanecem ao longo de toda a vida. A importância do estudo do desenvolvimento humano. A criança apresenta características próprias de sua idade. Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária, permitindo-nos reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a observação e interpretação dos comportamentos. Por exemplo, a linguagem que usamos com uma criança de 4 anos não é a mesma que usamos com um jovem de 14 anos. Estudar o desenvolvimento humano significa descobrir que ele é determinado pela interação de vários fatores. E que fatores são esses? Os fatores que influenciam o desenvolvimento humano: crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica e o meio. A hereditariedade é a carga genética que é estabelecida pelo potencial do indivíduo, que pode ou não se desenvolver. É o que vem dos seus pais, dos seus antepassados. O crescimento orgânico refere-se ao aspecto físico, o aumento de altura, a estabilidade do esqueleto, né? É o que permite ao indivíduo crescer, ter um domínio do mundo e etc. A maturação neurofisiológica é a que torna possível determinado padrão de comportamento. O meio é o conjunto de influências e estimulações ambientais que altera os padrões do comportamento do indivíduo. Bom, tem os aspectos do desenvolvimento humano. Quais são esses aspectos? O desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade e, para efeito de estudo, tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos, que são aspecto fisiomotor, que refere-se ao crescimento orgânico, aspecto intelectual, é a capacidade do pensamento, do raciocínio,
aspecto afetivo motor, aspecto afetivo emocional, e que é o modo de o indivíduo integrar-se às suas experiências, e o aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Ora, todas as teorias do desenvolvimento humano partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociados, porém, eles podem enfatizar aspectos diferentes do ser humano. A teoria do desenvolvimento humano de Jean Piaget. Bom, esse autor, ele divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que por sua vez interfere no desenvolvimento global. O primeiro período é o sensório motor, de 0 a 2 anos. Segundo período é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. O terceiro período são as operações concretas, que vai de 7 a 11 ou 12 anos. E o período de operações formais, 11 ou 12 anos em diante. Segundo Piaget, cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. Bom, vamos fazer uma atividade? Então, o que você vai fazer? Você vai conversar com seus pais, com a pessoa que te acompanhou desde a infância, sobre você em cada uma das etapas que são descritas aqui por Jean Piaget. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer um relato dos fatos da sua vida, relacionando-os com cada fase descrita pelo psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget. Depois você vai enviar para a nossa plataforma. Então vamos ter atenção, vamos falar um pouquinho de cada uma para você compreender melhor. Período sensório-motor. Nesse período, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. Ele vai do nascimento a cerca de 2 anos de idade, no qual a única referência comum e constante é o próprio corpo da criança, decorrendo daí um egocentrismo praticamente total. Deste estágio característico do recém-nascido, a criança evolui cognitivamente, passando por outros estágios, até que, no fim do período sensório-motor, começa a descentralizar as ações em relação ao próprio corpo e a considerá-lo como um objeto entre os demais. Ao longo desse período, ela irá ocorrer nela uma diferenciação progressiva entre o seu eu e o mundo exterior. Se no início do mundo era uma continuação do próprio corpo, os progressos da inteligência levam-na a situar-se como um elemento entre outros mundos. Período pré-operatório, da primeira infância, dos 2 aos 7 anos. Nesse período, o que mais importante acontece é o aparecimento da linguagem. Por meio da linguagem, dos símbolos e imagens mentais, inicia-se uma nova etapa do desenvolvimento mental da criança, na qual o pensamento começa a se organizar, embora ainda não reversível. Como ocorre do aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do pensamento se acelera. Por ainda estar centrada em si mesma, ocorre uma primazia do próprio ponto de vista, o que torna impossível o trabalho em grupo. Ela tem dificuldade de trabalhar com outras crianças. Nesse período, a maturação neurofisiológica completa-se, permitindo o desenvolvimento de novas habilidades, como a coordenação motora fina. Por essa razão,
é que a criança ela vai à escola entre o 6º e o 7º ano, justamente para aprender a escrever. Nas séries anteriores, ela aprende apenas a coordenar o corpo, a amizade, né? Os procedimentos sociais e assim vai. Período das operações concretas. A infância propriamente dita, de 7 a 11 ou 12 anos. Depende da criança, do local onde ela está se desenvolvendo. O início do período operacional concreto e se prolonga até os 11, 12 anos. Verifica-se uma descentração progressiva em relação à perspectiva ecocêntrica que caracterizava a criança até então. No plano afetivo, ela será capaz de cooperar com os outros, de trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, de ter autonomia pessoal. A criança consegue exercer suas habilidades e capacidades a partir de objetos reais, concretos. Portanto, mesmo a capacidade de reflexão que se inicia, isto é, pensar antes de agir, considerar os vários pontos de vista simultaneamente, recuperar o passado e antecipar o futuro, se exerce a partir de situações presentes ou passadas, vivenciadas pela criança. Período das operações formais é a adolescência, que vai de 11 ou 12 anos em diante. Ocorre a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, abstrato. O adolescente realiza as operações no plano das ideias, sem necessitar de manipulação ou referências concretas, como no período anterior. O adolescente domina progressivamente a capacidade de abstrair e generalizar, cria teorias sobre o mundo, principalmente sobre aspectos que gostaria de reformular. No aspecto afetivo, o adolescente vive conflitos, deseja libertar-se do adulto, mas ainda depende dele. Deseja ser aceito pelos amigos e pelos adultos. O grupo de amigos é um importante referencial para o jovem, determinando o vocabulário, as vestimentas e outros aspectos do seu comportamento. Bom, ficamos por aqui. Daremos continuidade a esse mesmo tema no próximo slide. Forte abraço, siga as orientações para as atividades. Até a próxima aula!